Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. Tudo bem, gente? Estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, que alegria. Faz tempo que a gente não se vê. Estamos aqui hoje por um bom motivo. Vocês me ouvem bem? Todo mundo tá me ouvindo legal? Então, o assunto hoje é um tema que foi tão pedido aqui, tão pedido. Como que as alunas me vencem? No cansaço. Porque elas me pedem, até que chega um dia que acontece. 5 graus em São José dos Campos, né? Eu tô acompanhando essa frieza que vocês aí de São Paulo estão enfrentando. Que inveja! Sejam bem-vindas, minhas queridas. Me façam um favor, pega esse aviãozinho aqui do lado direito da sua tela e envia para a amiga que precisa estar aqui, que perdeu o horário, perdeu o compromisso comigo. Ela precisa vir para cá, para essa live. Hoje a gente vai falar de um assunto que há ano, né, é pedido aqui. Vamos falar de cultura familiar e bullying. Né? É um tema sensível, né? Mas calma que vai dar tudo certo. Nós vamos tratar aqui desse assunto de uma maneira profissional, de uma maneira técnica, para que a gente consiga ultrapassar o algoritmo, porque a gente sabe que a palavra bullying é uma palavra que é cortada por aqui, né? Então me ajuda, pega o aviãozinho aqui à direita e envia para quem você conseguir, para que essas pessoas estejam aqui conosco, né? Então, esse tema, ele surge, ele aparece e desaparece aqui do meu perfil, né? Porque a gente sabe que o problema do bullying é um problema milenar, é um problema antigo, não é um problema de agora, não é um problema da geração dos nossos filhos, é um problema com o qual a gente lidou na nossa infância, é que a gente não se lembra, né? Mas a gente fez ou sofreu ou foi, vamos dizer assim, plateia para bullying. Se você puxar pela sua memória, você vai parar num lugar e num dia em que você pode até não ter feito bullying com alguém, pode até não ter sofrido diretamente o bullying, mas você estava presente quando alguém sofreu e alguém praticou. Então, o bullying é um fenômeno da convivência humana. E quanto mais miscigenada culturalmente um espaço mais bullying há. Então, assim, o bullying ele não tem cura, mas ele tem combate, ele tem prevenção, né? Mas que ele vai acontecer, é certo, e a gente precisa, como mães, né, nós precisamos estar prontas para lidar com essa realidade que não é dos nossos filhos, que não é da cultura atual, é de sempre, é do mundo. Desde que o mundo é mundo, desde que existe gente convivendo com gente, o bullying existe, claro que não com esse nome, não é, mas com outros nomes que a gente já pode ter dado e não sabe que estava falando de bullying. Então, hoje, essa é a nossa pauta por aqui. Eu vou esperar o pessoal terminar de entrar, muita gente vindo. Pega o aviãozinho, envia para tua colega, faz a boa ação do dia. Nunca te pedi nada. Então, gente, assim, essa semana, esse assunto surgiu aqui, voltou, né, pro meu perfil, porque nessa semana a gente teve 2 mães quase, acho que 2 ou 3 mães, que eu me lembre, perguntando na caixinha, né? Acho que pedindo ajuda. Na verdade, as mães, elas não sabem muito como lidar, né? Então, elas ficam pedindo ajuda. E essa semana eu recebi aqui na caixinha perguntas acerca de videogame. A mãe relatou para mim, essa foi a que mais me destacou, né? Ela falou assim, olha, meu filho é 0 telas, meu filho não joga videogame e o meu filho tá sofrendo bullying por causa disso. É assim mesmo? O que eu faço, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu preparo o menino para isso? Porque assim, a gente tira a tela, só que o menino continua muitas vezes convivendo com pessoas em ambientes nos quais a tela é cultural para essas pessoas, na família dessas pessoas. E a gente se esquece, a gente tira a tela e se esquece de preparar a criança sem tela
para transitar em ambientes em que a tela é um fator cultural para o grupo. E aí a culpa não é de quem necessariamente faz o bullying, é porque o bullying é errado. Mas há uma falha das mães que tiram a tela e mandam seus filhos para a Babilônia. Entendeu? Você santifica o seu filho de alguma maneira, no sentido de você torna ele mais vulnerável, porque tirar a tela no ambiente, no mundo em que a gente vive, é tirar dele contato com muita coisa que se torna assunto para entrosamento cultural. No momento que você, como mãe, decide acertadamente tirar essa tela, mas você não se preocupa de preparar o seu filho para o que ele vai encontrar lá por onde ele vai andar, no caso, entre pessoas que têm tela, você tira a munição do seu filho, você tira a proteção do seu filho, você tira a casca e deixa ele ir no couro fino. E aí, o que acontece é que geralmente essa criança sofre lá nos grupos, e aí quando ela volta, a mãe não sabe o que fazer, dá a tela de novo, para poder ajudar a criança a ser incluída. E eu tô aqui hoje para te ensinar como não dar a tela de novo, como permanecer firme no propósito de diminuir as telas ao máximo, ou zerar, e não deixar o seu filho sofrer bullying por causa disso. Eu quero te apresentar algumas evidências, inclusive científicas, para te mostrar que isso não tem jeito, é você que vai precisar preparar a criança, né? Não vai ser o ambiente, não espere das pessoas, né? Vai ter de vir de você, porque a atitude de tirar a tela foi uma atitude sua, foi você que tomou essa decisão correta. Então, você precisa arcar com a preparação dessa criança, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer, né? Num contexto científico, né, neurocientífico, a gente tem muita pesquisa em neurociência acerca de bullying, mas especificamente, sim, a gente tem muita pesquisa já hoje. Quando eu falo muita, são, né, várias, assim, uma dezena de pesquisas mostrando esse problema em populações que foram estudadas. Os cientistas focaram muito num contexto, por exemplo, americano. Por quê? Porque o bullying, até a própria palavra, né, bullying, é do inglês. Então, nos Estados Unidos, a gente teve a melhor definição e a melhor organização do pensamento para definir o que é o bullying, né? A gente sempre viveu o bullying, nunca teve um nome para ele. A gente dava outros nomes, né? Provocação, enfim. E aí, nos Estados Unidos, a gente vê esse fenômeno ganhando um nome, ganhando uma identidade, ganhando uma, vamos dizer assim, sendo fechado ali, né? Um laudo sendo fechado. E vem dos Estados Unidos a maior parte dos trabalhos de neurociência e de psicologia acerca de bullying. Então, os pesquisadores americanos, mesmo em parceria com alguns europeus, são os mais preocupados em entender o fenômeno do bullying, porque na cultura americana, o bullying gerou muitos problemas graves, né? Então, a gente teve aí, desde os anos 80, 90, muitos casos de tiroteio em escola, motivado, né, supostamente por bullying. A gente teve casos de assassinato de criança, né? Recentemente, a gente teve a série Adolescência, cuja análise está aí no meu perfil, depois você pode dar uma olhada. Eu fiz uma análise da série, né? E lá na adolescência a gente viu essa pauta voltando, porque, lógico, o menino é um psicopata, mas o gatilho para tudo que ele fez foi o bullying, supostamente vivido por ele. Então, o bullying, ele é um gatilho. Na adolescência, a gente tem um ser humano que ainda não tem o controle inibitório 100% formado. O que é esse controle inibitório? A capacidade de se controlar, a capacidade de, né? Então, isso se desenvolve tardiamente. A gente tem hoje estudos científicos mostrando que a capacidade infantil e de adolescente de controle inibitório é menor do que a gente imaginava. Então, nós somos o controle inibitório dos nossos filhos até eles serem adultos, até eles terem aí 16, 17 anos. Nós somos esse controle inibitório, né? E tô falando aqui num cenário de crianças saudáveis, não de psicopatas. Então, a gente, como mãe, como pai, a gente precisa entender, né, a nossa tarefa fundamental de ser um elemento estabilizador
dessa inibição. Ou seja, você precisa trazer para o seu filho a noção correta, não histérica, não exagerada, do que é grave e do que não é grave. Ou seja, é você que vai dizer para o seu filho, que vai ensinar para o seu filho o que é grave e o que não é em termos de bullying. Porque a gente não pode negar, principalmente no ambiente latino, né, nossa cultura brasileira, que em algumas regiões o bullying é um traço cultural das pessoas. As pessoas tiram sarro com a cara das outras de maneira assim muito sistemática e é até automática. Elas nem percebem que fazem isso, né? Então, a gente está falando aí de combater uma cultura. Quando eu falo cultura, é o conjunto de hábitos, conjunto de costumes que já está entranhado na sociedade. Então, os pesquisadores norte-americanos, eles são os mais preocupados em trazer dados científicos, dados psicológicos acerca de cultura familiar e bullying, né? E eu quero trazer para vocês algumas informações que eu tenho certeza de que vão ajudar muito a repensar, talvez, a sua conduta em relação à sua cultura da sua família. Toda família tem uma cultura própria, tá? Primeira coisa que a gente precisa dizer. Toda família, quando se junta um homem com uma mulher e produz uma prole, ali nasce uma nova cultura familiar. Essa cultura familiar é única, porque a realidade de cada casa é única. Por mais que a rotina da gente seja parecida em alguns pontos, mas existe um acordo entre o casal, entre os chefes da tribo, né, que torna aquela tribo ali de 4, de 5 pessoas com os filhos, uma tribo única com regras próprias. Então, por mais que na minha casa existam regras que também sejam regras na sua, existem coisas que na minha casa, na sua não existem. E na sua existem coisas que na minha não existem. Então, não existe casa igual. Não existe família igual. Então, a primeira coisa que a gente precisa como adultas entender é que a gente nunca vai encontrar, por mais amiga que a gente seja de alguém, por mais amiga que minha família seja de uma outra família, a gente nunca vai encontrar uma família com exatamente a mesma rotina e os mesmos valores. A gente nunca vai encontrar. A cultura familiar é o DNA da família, é uma coisa única. Agora, em grupos que têm pontos em comum, religião, time de futebol, enfim, parentesco, qualquer trabalho, não. Então, assim, 2 famílias de médicos, 2 famílias de professores, 2 famílias de crentes, de católicos, de muçulmanos, ou seja, alguma coisa em comum essas famílias têm que permite elas serem famílias amigas. Mas as culturas dessas famílias são diferentes. Em muitos casos, os pais conseguem ser excelentes amigos, mas isso não se aplica aos filhos, já viu isso? Os filhos não conseguem ter a mesma empatia que os pais têm. E aí entra uma coisa interessante. Eu vou te dar um exemplo, né? Digamos, eu sou médica e eu tenho uma amiga que também é médica, fez faculdade comigo, né? Fez residência comigo, é médica igual a mim. A gente até atua no mesmo hospital. Os nossos maridos são médicos, um é de cada especialidade, mas a gente conversa, porque a medicina, a própria carreira, é um ponto em comum, é um ponto né, de concentração das nossas conversas, da nossa convivência. A gente se entende, a gente sabe o que o outro passa, a gente conhece as dificuldades da carreira. Então, nós temos empatia e essa empatia acaba gerando uma amizade. Ok, a gente começa a ser amigo. De repente, a gente tem filhos. Esses meus filhos com os teus filhos automaticamente são colocados para conviver. Certo? Eles são colocados para conviver. A nossa convivência não é afetada, porque a gente é médico, a gente trabalha no mesmo hospital, a gente conversa sobre as mesmas coisas, a gente tem os mesmos objetivos de vida. Nossa amizade está selada. Mas isso não é uma realidade para as crianças, para as minhas crianças e para as crianças da minha amiga. E o que acontece? Geralmente, os pais querem obrigar os filhos a serem amigos dos filhos dos amigos deles. E já reparou que às vezes isso não dá certo? Por quê? Porque a empatia que houve entre mim e a minha amiga médica, entre o meu marido e o marido da minha amiga médica, pode não existir entre os nossos filhos, porque os nossos filhos estudam em escolas diferentes, têm rotinas diferentes, fazem atividades diferentes. Então, eu não posso querer exigir que eu, como médica, amiga de uma médica, tenha um filho que queira e vá ser amigo do filho dessa minha amiga médica.
Às vezes acontece a empatia, mas às vezes não acontece a empatia e os pais forçam uma barra. Então a primeira coisa que a gente precisa como adulto é entender, os nossos amigos não são amigos dos nossos filhos. Os nossos filhos não são nós, eles são seres humanos distintos de nós. Isso é difícil para nós mães entendermos, né? A gente acha que o nosso filho é uma extensão de nós. Em alguma medida é, mas ele tem autonomia. Quanto mais ele cresce, mais ele tem autonomia para ter ou não empatia com outros seres humanos. Isso não depende de mim. Então, de quem a Alice vai gostar para ser amiga não depende necessariamente de mim. Eu posso apresentar várias famílias e querer que ela tenha empatia com os filhos dessas pessoas, mas pode não rolar. E se não rolar, eu como mãe não posso obrigar a minha filha a ter empatia com uma pessoa com a qual ela não tem. Ou seja, eu não posso obrigar a minha filha a ser amiga de quem ela não quer ser amiga. Porque a empatia, que é o que gera, né, o protótipo da amizade, ela é individual. Ela é individual. Eu posso ajudar a minha filha nesse processo, mas eu não posso fazê-la ter empatia e querer ser amiga de alguém. Então, tenho certeza que você que está aqui comigo, você é mãe, você em algum momento já forçou uma barra para o teu filho gostar de alguém, ou para o teu filho se aproximar de alguém, ele não quis. Ele não quis, simplesmente não quis e não foi e acabou, né? Quanto mais firme uma personalidade é desde a infância, mais a gente vai vendo essa capacidade que a criança tem de não ceder. Então, uma criança que não tem ainda uma personalidade tão marcante ou que tem uma personalidade mais dócil, mais domável, ela até faz o que a mãe quer, ela até se iguala a que a mãe quer. Mas uma criança que já tem, né, a propensão a ter uma personalidade mais marcante, mais, né, firme no sentido de quero ou não quero, ela não vai. E isso às vezes gera um conflito na família. Porque os pais, eles têm a obrigação de determinar quem é amigo do filho? Tem. O pai tem a obrigação de deixar ou não o filho ser amigo das pessoas. Então, o primeiro mito que precisa cair. A criança não tem maturidade plena para escolher os seus amigos. Ela tem condição de ter empatia por pessoas. Então, entendam isso. Para a gente ser amigo de alguém, a gente tem empatia, a gente gosta dessa pessoa. Por algum motivo, a gente gosta dessa pessoa. Isso é empatia. Daí a se tornar amigo, existe um caminho de reciprocidade. Ele de lá, eu daqui, e tudo dando certo. O pai e a mãe têm a obrigação moral, por uma questão óbvia, a criança não está plena, formada para tomar decisões. Então, o pai e a mãe têm que checar se essa empatia pode virar amizade. Porque uma vez que você tem uma criança tendo empatia com outra e sendo amiga de outra, isso vai implicar você conviver com a outra família. Porque a criança não é fruto do acaso, ela vem junto com a família. Então, se é uma família na qual eu observo um monte de coisa que eu não quero trazer para o meu convívio, que eu não quero que a minha família vivencie, a minha filha não pode ser amiga dessa criança. Porque essa criança vem de uma família completamente distinta e distante daquilo que eu julgo ideal para a amizade na minha família. Então, o critério para a amizade não é a criança. O critério para a amizade é a família da criança. É a cultura familiar da criança. Então, por que eu estou começando por aí? Calma que a gente vai chegar ao topo da montanha, mas eu estou começando por aqui porque isso aqui é o básico. E o básico precisa ser dito, não é? Então, o meu filho pode ter empatia pelas piores pessoas, mas eu tenho uma obrigação moral de desfazer essa empatia ou de impedir que ali naquela empatia nasça uma amizade. Isso que eu estou falando é extremamente polêmico, porque nos dias de hoje, o que se tem pedagogicamente aí como recomendação é que uma criança tem que ser colocada obrigatoriamente para conviver com todo mundo, porque isso vai ampliar a capacidade de tolerância dela. Mas isso está errado. Isso está errado. A criança é emocionalmente imatura para escolher seus amigos. Ela tem empatia. Isso eu não posso evitar. Eu não posso controlar de quem a Alice gosta. Por quem ela sente empatia. De quem ela quer se aproximar. Isso eu não posso controlar. Mas eu posso controlar com quem ela aprofunda suas relações. Porque eu tenho critérios suficientes, vivência suficiente para determinar o que é bom ou o que não é para inseri-la.
Então, se eu tenho uma família que tem um filho cujo comportamento é um comportamento desviante daquele comportamento que a minha filha está recebendo como instrução, e eu vejo que aquilo é produto da família, porque sim, a criança é sempre produto da sua família. Então, se é uma criança mal educada, que fala palavrão, pode investigar. Você tem uma criança que está numa família mal educada que fala palavrão. Então, essa família, para mim, não serve. Para conviver comigo, ela não serve. Para aprofundar raízes comigo, não serve. Logo, essa família também não serve para minha filha. Então, eu preciso distanciar minha filha dessa criança que tem coisas, hábitos, informações, costumes, dos quais eu discordo e não quero trazer para dentro da minha casa. Então, a primeira coisa, gente, para evitar o bullying é você ser vigia das amizades do seu filho. É literalmente isso. Até uma certa idade, até você construir com o seu filho racionalmente a noção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que é ideal para a vida dele, do que não é, ele não entende. Então você só diz sim ou não. Você só diz sim ou não. E se houver uma brecha, você explica por alto o porquê do sim ou não, mas não é obrigatório, né? Então, a pergunta, né? E quando essa família é um parente muito próximo? Mas ele é próximo porque você deixa ele ser próximo. Gente, ser próximo dos parentes é uma escolha nossa. Não é? É uma escolha nossa. Ah, mas como é que eu vou ser distante do meu irmão? Sendo. Não visitando, não indo a festividades, sendo. Simplesmente você não vai, não está presente. O problema é que fazer isso exige certeza, firmeza de caráter. Exige uma personalidade certa do que está fazendo. E boa parte dos adultos não tem. Boa parte dos adultos se violenta para agradar o outro. Violenta a sua vontade, a sua verdade para agradar o outro. Sabe aquela frase de que você compra roupas com o dinheiro que você não tem para agradar a pessoas das quais nem você gosta? Então é isso. Assim, é um parente próximo, é parente. Ele é próximo porque você quer ser próxima dele. Só tem proximidade quando há duas pessoas se aproximando. Não tem como um ser próximo se o outro não é. Então, existe como eu não ser próxima, mesmo sendo parente? Existe. Existe. Eu vou te dar um exemplo próprio, né? Eu não tenho o mínimo contato com primos da parte do meu pai. Eu não sei quem são, onde moram, eu não sei nada. É assim, como se não existissem. E acabou. E tá tudo bem. Entendeu? Então, o fato de uma pessoa ter algum nível de parentesco com você, de sangue, não te obriga a conviver com essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente precisa como adultas é ter essa conversa aqui, de mulher para mulher, Marisa. Você não precisa ser próxima de uma pessoa porque ela é tua parente. Certo? A gente não precisa viver na casa das pessoas que são nossas parentes. Ah, mas aí eles vão falar. Eles vão falar de qualquer jeito. Você sendo próxima, eles vão falar. Você se distanciando, eles vão falar. Então você escolhe qual é a melhor posição que elas fazem. Elas ficam firmes naquilo que elas acham que é certo e acabou. E o resto que se quebre. A gente não tem que estar tentando controlar o que os outros pensam e falam. Não é nossa função controlar o que o outro pensa ou fala. A nossa função é tomar uma decisão, permanecer firme nela e tudo ou mais se ajeita. Então, a primeira coisa é isso. Se você realmente quer zerar a tela, dar pouca tela, não botar seu filho para ver pornografia, não botar seu filho no videogame, você precisa saber que essa sua caminhada não vai ser lotada de amigos. Porque você está indo contra uma cultura vigente. E a cada escolha uma renúncia. Você tem que saber qual é a renúncia que você está disposta a fazer, qual é a escolha que você está disposta a fazer e simplesmente ligar o botão do dane-se pro resto. O seu filho é o seu alvo. Eu vou fazer o que é melhor pro meu filho. Quem achar ou deixar de achar não é minha responsabilidade, não me interessa. Eu vou fazer o que é certo pro meu filho. O foco é o meu filho.
Se a fulaninha me acha pedante, se a fulaninha me acha metida, se a fulaninha me acha isso ou aquilo, é problema só da fulaninha. A fulaninha nem existe no meu dia a dia, ela não existe na minha vivência. Eu não faço nada contando com a fulaninha. A fulaninha não é importante no meu imaginário. Ela não existe no meu imaginário. Então, assim, pra mim, parte do problema do bullying e do choque cultural familiar seria resolvido se a gente tivesse mães maduras, criando crianças. E ser madura é literalmente entender que a gente não precisa agradar a todo mundo, a gente não precisa receber aplauso de todo mundo, a gente não precisa receber elogio de todo mundo, a gente não precisa andar com todo mundo, a gente não precisa conversar com todo mundo, a gente não precisa de todo mundo, a gente precisa de uns poucos. E é isso. Então, gente, ser mãe e fazer o certo numa cultura degenerada como a nossa é difícil. É para mulheres que estão emocionalmente bem. Porque uma mulher que está emocionalmente não bem é uma mulher que precisa de validação, ela precisa de elogio, ela precisa de concordância o tempo todo. Ela precisa ouvir a outra validando ela o tempo todo. Então, boa parte dos casos de bullying e dos casos de choque cultural não são resolvidos porque a mãe não consegue resolver. Entendeu? Então, com quem você quer misturar os seus filhos? Tem mãe que fala, não sei, depende dele. Não, depende de você. A empatia para a amizade é dele. Mas a firmeza, né, firmar a amizade, oficializar uma amizade, é sua responsabilidade. Gente, eu conheço mães que se mudaram de bairro. Eu conheço mães que se mudaram de cidade. Conheço de perto. Esse é o nível de mãe que está disposta a não perder o filho. E aí entra uma outra pergunta. Quando você identifica na sala de aula, é o lugar em que mais a gente identifica isso é na sala de aula. Porque o que é uma sala de aula? É um lugar desconhecido. Você envia o seu filho para um lugar desconhecido. Você não sabe quem são as famílias, quem são as crianças que você vai encontrar no próximo ano na sala do seu filho. E aí, uma vez que você percebeu que o que tem lá é péssimo em toda medida, você vai deixar seu filho lá? Digamos, uma turma tem 20 alunos. Desses 20, você tem ali 15 degenerados, com uma cultura familiar podre. Você vai deixar seu filho lá? Ah, mas aí eu teria que mudar de escola. Sim, então você tem que escolher o que, que você prefere. Prefere mudar de escola e arriscar encontrar algo melhor? Ou você prefere deixar seu filho lá e lidar com todos os problemas que vão vir? Não tem almoço grátis, não tem fácil. Só tem difícil. A gente tem que escolher o difícil. Eu conheço mães que mudam de cidade, mudam de bairro, mudam de tudo para tirar o filho de um contexto. Eu conheço uma senhora que morava numa favela com os filhos, ela tinha 2 filhos. Ela aceitou o emprego de dormir na casa do patrão para tirar os filhos daquele contexto de favela. Ou seja, ela aceitou não ter casa. Tudo que ela tinha era um quartinho. Mas ela preferiu morar nesse quartinho com esses 2 meninos do que morar numa favela sendo dela. Por quê? Porque lá na favela ela sabia que uma vez que ela saísse para trabalhar, o filho dela poderia ser cooptado. Eu vou julgar uma mãe dessa, gente? Eu vou aplaudir. Então, a mãe é quem decide quem serão os amigos dos filhos. Primeira coisa que você precisa saber. Não é o seu filho que escolhe. O seu filho tem empatia. Mas quem de fato escolhe é você. Ou deixando, ou permitindo, ou não permitindo. No fim, a escolha da amizade dos filhos é dos pais. Talvez você não tivesse pensado por esse prisma. E eu tô te trazendo agora esse prisma porque ele é verdade. Então, quem são os amigos dos seus filhos? Todo mundo que você aprovou. Os amigos dos seus filhos são aprovados por você. Você aprovou esses amigos para ele. E se esses amigos estão levando ele, desvirtuando ele por um caminho, você aprovou. Mas, Lorena, como que eu vou aprovar? O amigo é dele. Não, o amigo é dele, não. Ele teve empatia. No momento que você conheceu, você deixou. Os amigos são dele, permitidos por você. Então, é necessário vocês entenderem isso, gente. Nosso papel de mãe é um papel de permissão ou de omissão.
Então tem gente com quem eu não quero que a Alice se misture. Lorena, não quero. Esse caminho mais solitário é ruim? Quem disse que ele tem que ser solitário? Quem disse que ele vai ser solitário? É que vocês têm na cabeça de vocês, gente, que os filhos de vocês com 7 anos têm que ter 15 amigos. E sabe o que acontece? Ele não desenvolve profundidade com nenhum desses amigos. Não, as nossas crianças não estão sendo ensinadas, não está sendo a ela permitido aprofundar relações. Por quê? Porque a gente abarrota ela. Essas crianças são abarrotadas de amigos. Porque as mães têm uma carência por aprovação. Elas precisam estar em bandos. Hoje a gente tem um fenômeno da adolescência das mães. Você já ouviu falar disso? As mães adolescentes de 40 anos criando crianças. Veja, neuropsiquicamente falando, a única fase do ser humano na qual ele precisa de bando, por quê? Porque ele precisa se descolar dos pais para entender o que é o mundo, é a adolescência. E a adolescência é uma fase transitória, ela não é permanente. A gente é adolescente por um período curto da vida. Nesse período, a gente descola dos pais. Tudo que a gente viveu, todo mundo, todo certo e errado, tudo que é bom e ruim, vinha dos nossos pais. De repente, a gente ganha mais autonomia e a gente percebe que outras pessoas também sabem o que é certo e o que é errado. E a gente vai experimentar essas pessoas, esse bando. Mas isso passa. Chega uma hora em que você evolui e entende quem você é no mundo, sem precisar desse outro, nem o pai, nem o bando. Isso chama-se fase adulta. E na fase adulta, é você que passa a ser o definidor do certo e do errado, do bom e do ruim para outras pessoas. Acontece que a gente tem hoje um fenômeno de mulheres que não estão chegando a essa fase adulta. Elas continuam na adolescência, mesmo após 30, 40 anos de vida. Ou seja, essa necessidade emocional do bando que elas sentiram com 12 permanece nelas até 40. Deu para entender? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, essas perguntas idiotas, tipo, não ter amigos é prejudicial? É idiota essa pergunta. Certo? Porque eu não estou falando de não ter amigos. Não existe um ser humano sem amigos. Até um mendigo faz amigo na rua. É uma pergunta idiota. Não ter amigos. Não existe não ter amigo. Todo mundo tem um amigo. Seu marido é seu amigo. Seu filho é seu amigo. Alguém é seu amigo. Não existe o ser humano sem amigo. O ser humano em sociedade, ele tem amigo. Não existe essa possibilidade de não ter amizade com alguém. Eu não tenho nenhuma amizade. Tem. Seu marido é seu amigo. Você não tem nenhuma outra amizade. Deu para entender? É muito bizarro ter que explicar isso aqui, gente. Só tem adulta nessa live aqui. Olha as perguntas de vocês. Isso mostra que vocês nem sabem o que é amizade. Que vocês nem sabem o que é cultura familiar. E vocês construíram uma família e não sabem o que é. Não existe ser humano sem amigo. Não existe. Você não vive sem amigos. Para se casar com um ser humano, você teve que ser amigo dele. Então, teu único amigo é teu marido. Pronto, aí você tem um amigo. A gente está com adultos estragados emocionalmente. E esses adultos estão criando outros seres humanos estragados emocionalmente. É por isso que vocês querem que os filhos de vocês sejam amigos de um monte de menino desviante. Não interessa, eu quero só que ele tenha um amigo. Nem que seja uma bosta, mas que seja um amigo. Não, porque se meu filho não tiver, assim, 10 crianças para ele conviver, 5 crianças para ele conviver, ele é isolado. Isolado de onde, querida? Você sabe quem eram os amigos das crianças na Idade Média? Seus próprios irmãos. Na Idade Média, a gente era rural. Era uma casa aqui, outra daqui 1 quilômetro. Com quem que você vivia fazendo amizade e festa? Era na própria família. Pai, mãe, 5 irmãos. Vocês são doentes emocionalmente. Vocês não sabem o que é amigo. Então, como é que vocês vão escolher o amigo do filho de vocês se vocês acham que vocês não têm amigo? O meu marido é meu amigo. A minha filha vai se tornar, quando crescer, minha amiga. Hoje eu sou amiga da minha mãe. Mas eu podia não ser, porque a gente pode ficar longe da mãe. Eu posso eleger meu irmão para ser meu amigo.
Eu posso ter um amigo que não é meu parente, que é meu vizinho. Eu posso ter um amigo do meu trabalho. Eu posso ter um sócio que é meu amigo, trabalha comigo todo dia. Como assim você não tem amigo, querida? Isso não existe. Então, assim, essas perguntas idiotas me mostram o nível. Como assim não vou ter amigo? Meu amigo, você casou, não casou? Se você casou, você tem um amigo. E outra coisa, os amigos, eles não são pessoas com as quais a gente convive todos os dias. O critério para alguém ser amigo de outrem não é todos os dias conversar, se ver e se falar. As amizades são amizades independentemente da distância. Então, existe pessoa que pode estar no Rio de Janeiro e ser minha amiga. A gente se fala, eventualmente, conversa. Se eu preciso dele, eu peço ajuda. Se ele precisa de mim, ele me pede ajuda. Isso é uma amizade. O problema é que as pessoas têm a vida tão vazia e têm a vida com tanto tempo livre. Lorena, não tenho tempo. Você tem muito tempo livre. Se você tem 5 grupos do WhatsApp, se você tem grupo de mãe no WhatsApp, você tem tempo livre. Criança nenhuma tem amigos. Porque a amizade não é composta só de empatia. Empatia é o primeiro fator para a formação da amizade. Mas a amizade é, sobretudo, racional. A amizade não é sentimento. A amizade é como casamento. Ela é racional. Então, eu posso amar muito uma pessoa, mas se ela me faz mal, eu não posso estar com essa pessoa. Por quê? Porque ela me faz mal. Eu posso gostar muito do estilo de vida de uma pessoa, mas para ser minha amiga, ela não serve, porque o estilo de vida dela não é o estilo de vida que eu quero viver. Então, a amizade é racionalizada, ela é empática, ou seja, ela tem um componente emocional, mas ela é racionalizada. Eu decido ser amigo de alguém. Ser amigo de alguém é estar disponível para esse alguém. Ser amigo de alguém é poder arcar com essa amizade. Então, vocês muitas vezes são amigas de gente que vocês nem são. Deu para entender a gênese do problema? Porque hoje eu me preparei para a gente conversar sobre ciência. Sobre tribo. Mas eu tô vendo que o problema é pior ainda do que eu imaginava. As pessoas não sabem nem o que é amizade. Então, como que você vai saber conduzir o seu filho para ter amigos se nem você sabe o que é amigo? Deu para entender? Eu não tô querendo te criticar, eu tô querendo te trazer luz. Eu sou um canhão de luz sobre um problema. Tô jogando um canhão de luz sobre esse problema. 2 coisas que a nossa sociedade tem mostrado, né? O fato de a gente precisar de amigos, sim, a gente precisa de amigos. O ser humano precisa de interação. O ser humano é um ser social, é um ser de bando. A gente precisa conviver. Porém, a gente é um ser racional. Até os animais excluem pessoas do seu círculo. Já observou aquele programa do National Geographic? Quando tem um bando e algum animal não é aceito? Até os bichos irracionais, gente, sabem quando não é para misturar um bando com o outro. Então, a gente precisa racionalizar. Então, nosso filho vai enviado para a escola. Lá na turma do nosso filho, 99% das crianças usam videogame. 99% das crianças têm um celular. Eu preciso saber que o meu filho, que não tem celular, que não usa videogame, que não acessa telas, vai sofrer exclusão. Ele vai, não é se vai, ele vai sofrer exclusão. Porque os critérios que unem os bandos são as práticas e culturas de suas casas. O que é que faz uma criança conseguir ser amiga de outra? A sua cultura familiar. Então, por exemplo, eu tenho um cara que tem um pai. Imagina isso, se o filho do Pablo Marçal consegue ser amigo de uma criança qualquer, que mora num bairro de classe periferia. Não consegue ser amigo. Porque são realidades muito diferentes. Então, assim, a cultura familiar, uma criança que viaja muito, uma criança que tem contato com... É uma criança que precisa ter algo em comum para poder ser amigo.
Então, se eu, mesmo sendo da mesma igreja, mesmo ouvindo o mesmo sermão no domingo, eu dou tela para o meu filho a semana toda, ele joga videogame, ele já até vê pornografia. E eu tenho aqui uma criança nessa mesma igreja que é zerada de tela e, portanto, é mais inocente, porque a criança que tem zero tela, ela é mais inocente. Como assim inocente? Ela não está exposta, em via de regra, ela não está exposta a uma realidade que adultiza ela. A internet, gente, é uma sociedade na qual eu insiro o meu filho. No momento que eu dou um celular, que é um computador, e ele acessa a internet, eu estou deixando ele entrar num lugar sozinho. E quando ele entra, eu não tenho como controlar com quem ele vai lidar, e o que ele vai encontrar, e o que ele vai ver, e o que ele vai compreender. Eu não tenho mais controle do imaginário do nosso filho. Eu quero deixar uma frase aqui para você hoje. No momento em que você decide dar um computador com a internet para o seu filho, você está automaticamente abrindo mão de controlar o imaginário dele. Ou seja, você está, com essa ação, abrindo mão de controlar. É como se você dissesse, toma, eu não quero controlar, eu quero que você faça o uso. Eu quero que você aprenda sozinho a usar. O problema é que a criança não tem condição sozinha, cerebral, ela não tem condição cerebral de sozinha navegar. E a mãe abre mão do controle. Então, assim, sempre que você entrega um celular com internet para o seu filho, você está abrindo mão do controle do imaginário do seu filho. Você está tirando de si essa responsabilidade. Muitas mães fazem isso com 4 anos de idade do filho. Muitas mães fazem isso com 6 anos de idade do filho. Ou seja, você julga que com 6 anos de idade, o seu filho que não consegue fazer uma série de tarefas já tem a capacidade de preencher o seu próprio imaginário sozinho com a internet. Você entende? Como isso é uma responsabilidade absurdamente desregrada? Lorena, então você é contra a criança ter celular? Não, eu não sou contra a criança ter celular. Eu sou contra a criança ter celular com acesso à internet. É que a nossa geração, que não foi a geração da internet, e teve um celular Nokia que só liga e recebe ligação, a gente se esqueceu disso. A gente se esqueceu da época em que a gente precisava ligar para as pessoas para acessá-las. Porque hoje a gente vive numa cultura de WhatsApp de mensagem. Isso não é um erro da criança, isso é um erro da nossa geração. A nossa geração não teve isso. A nossa geração ligava e recebia ligação e se comunicava. Mas hoje a gente acha que ter um celular Nokia de R$ 199 vai ser humilhante para o nosso filho. Porque o celular, além de caro e objeto de status, mostra que a criança tem uma família moderna, tem uma família descolada. Eu, quando vejo uma criança de 6 anos com celular, eu tenho a péssima impressão da família. Quando eu vejo uma criança de 6 anos de posse de um smartphone, aquilo comunica para mim que a família é negligente. Eu não quero em nada ser amiga dessa família. Eu, Lorena, eu não quero. Porque isso fala sobre os pais, não é sobre a criança. Então, uma criança de 8 anos com o celular na mão, esperando o pai independente lá na porta de um lugar, para mim, é uma criança negligenciada pela família. Essa é a visão que eu tenho. E eu não quero a minha filha lidando com isso, porque ela vai começar a questionar a minha cultura familiar. No momento em que eu entrego a minha filha para ser amiga de uma pessoa que faz o oposto do que eu faço com ela imatura, não vai questionar a outra pessoa. Ela vai questionar a minha forma de criar ela. Porque é comigo que ela tem liberdade para fazer isso. Tá dando para entender? Então, quando você permite que o seu filho se misture com uma criança de cultura familiar criticamente distinta da sua, você abre brechas para o seu filho questionar a sua forma de educá-lo. Ele começa a ver a sua forma de educá-lo como errada.
E isso cria inimizade entre você e o seu filho. Inimizade que você permitiu. Então, alguém precisava falar isso aqui, porque isso é só verdade. A gente não precisa que o nosso filho seja amigo de todo mundo da sala dele. Uma outra coisa que eu acho tão, assim, eu começo a rir quando eu vejo, né? As mães que brigam com outras mães que não quiseram convidar seus filhos para os aniversários. Já viu esse fenômeno? Porque elas têm na cabeça que se o filho dela está numa turma de 27 alunos, todos os 27 têm de ser amigos. Eu te faço uma pergunta. Você era amiga de todos os seus amigos de faculdade? Você tinha, sei lá, 50 pessoas na sua turma de faculdade. Você era amiga de 50 pessoas? Você ia para o aniversário dos 50? Você foi convidada para o casamento dos 50? Era assim que acontecia na sua faculdade? Então, por que com a sua criança você acha que ela é obrigada a automaticamente ser convidada para todos os aniversários de todos os meninos da turma dela? Por que você acha que ela tem que ser amiga de todo mundo da turma dela? Se você é adulta e não foi assim com você. Aí uma mãe faz o aniversário da criança. Isso é tão sério que as mães pararam de fazer aniversário em casa e começaram a fazer na escola. Porque na escola já tá todo mundo lá mesmo. Não que a mãe queira convidar todo mundo, mas como já estão lá, lá ficam. Porque quando faz em casa, aí a mãe fica coagida a ter de convidar todo mundo, porque senão as outras mães vão se zangar. Então não é sobre criança, gente. A gente está falando de uma geração de mães narcisistas não diagnosticadas que acha que é tudo sobre elas, que o mundo gira em torno da família delas, que o mundo gira em torno do filho delas. O filho delas é mais importante do que todo mundo e não é. O seu filho só é importante para você. O seu filho só é importante para você. A minha Alice só é importante para mim. Primeira coisa que a gente precisa entender como mãe. O nosso filho não é o centro da educação, não é o centro da escola, não é o centro da igreja. O nosso filho só é importante para nós. No momento em que você tem esse pensamento, você tira metade das neuroses que você tem. Porque você começa a entender, eu sou a protagonista disso aqui. Eu importo. A minha opinião, o que eu julgo certo, isso importa. Eu vou criar meu filho como eu julgo que é certo. Você tira metade do peso da maternidade bem aí, com esse amadurecimento que você se permite viver. Nenhuma mãe é obrigada a gostar do seu filho. Nenhuma mãe é obrigada a convidar o seu filho para nada. O fato do seu filho ter caído, por acaso, na mesma turma do filho dela, não significa que ela vá ser tua amiga. Que ela deseje ser tua amiga. É libertador entender que ninguém precisa ser teu amigo, que ninguém precisa gostar de você. No momento que você aprende a conviver e a viver em sociedade, sem esperar das outras pessoas que elas gostem de você e que elas queiram estar com você, você se liberta e amadurece 100 anos. Então, eis, por exemplo, a causa da minha preguiça de lidar com um grupo de mães. Porque elas são assim, elas são imaturas. Eu sou mais madura do que elas e eu não quero lidar com elas. Eu não quero me colocar numa situação emocionalmente estressante. Eu não quero ter demandas emocionais que não são minhas chegando para mim. E eu faço a escolha de não estar nesse grupo. Não porque eu sou melhor, mas porque eu sou mais madura. Entendeu? Ser mais madura não significa que eu sou melhor, significa que eu entendi o que eu não quero. O que eu não quero, eu não quero. E só cabe a mim decidir o que eu não quero. E por ser assim, eu sei exatamente o que eu quero para minha filha. E sabendo exatamente o que eu quero para minha filha, eu consigo me desviar daquilo que não é o que eu quero para minha filha. Inclusive de pessoas, de famílias que eu não quero trazer para o meu convívio. Por causa da minha filha. Porque a minha filha teve empatia com o filho deles. Tá dando para entender? Vocês não fazem ideia de como isso amadurece a gente. De como isso nos liberta de pesos que a gente acha que tem que carregar.
O fato de você ser mãe de uma criança que está estudando na 5ª série B de uma escola não te obriga a ser amiga das mães da 5ª série B. Não te obriga a concordar com as mães da 5ª série B. Te obriga a respeitar o espaço delas. Elas têm um espaço, pagam por isso e tá tudo certo. Mas a sua família tem que ter uma cultura que é você quem define, não as mães. Não é plural. Então, nos Estados Unidos, como eu dizia, esse fenômeno do bullying ele é muito pesquisado, ele é uma preocupação real da psicologia, da pedagogia. Existem políticas anti-bullying, mas elas não funcionam, porque elas dependem desse nível de maturidade das mães, que as mães não têm para dar. Política de bullying depende de maturidade dos adultos. Primeiro, deles entenderem como o bullying nasce. Segundo, entender como intervir. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, viralizou nas redes sociais, há um tempo, um pai que bateu numa criança numa festa junina de uma escola. Acredito que todos vocês viram esse episódio, inclusive eu vi e achei aquilo absurdo. Eu vi muita gente dizendo assim, mas ele tá certo. Ele tá certo. Inclusive, alunas minhas foram lá comentar, mas ele tá certo, eu teria feito a mesma coisa. Você precisa amadurecer, querida. Veja, se eu tenho uma criança, eu, mãe da Alice, se eu tenho uma criança na sala da Alice que bate nela, e eu já tentei de todas as formas acabar com isso, eu já fui à escola, eu já notifiquei a escola, eu já fiz e aconteci. A escola não fez nada, a escola permanece inerte. A criança que bate está lá. Eu só tenho duas chances, duas coisas a fazer. Ou eu lido com esse problema e vejo meu filho apanhar, ou eu tiro ele dessa escola. Porque o que importa não é a escola. O que importa não é a criança bully. O que importa é o meu filho. A minha ação tem que ser em direção ao meu filho. A gente já teve aqui na escola um caso assim, recentemente, em que um menino batia sistematicamente numa outra criança. E nós fomos obrigados a tirar esse menino da escola. Porque nós fomos pesar e nós vimos que o dano que ele estava causando às crianças era maior do que a presença dele aqui. Então nós fomos obrigados a demiti-lo. Ok? Porque não tivemos como contornar. Fizemos todas as tentativas. E mesmo assim percebemos que não ia resolver. Então a escola toma uma decisão. Com quem ela fica? Mas tem escola que não é assim, gente. Tem escola que não pode fazer isso porque a sua própria política interna é tão solta, é tão frouxa, que ela não tem como tomar rédea. Então eu, como mãe, cliente dessa escola, tiro meu filho de lá, porque ele não vai continuar apanhando. Agora, eu ir bater numa criança de 4 anos, numa festa junina, isso revela muito sobre mim, como pai. Revela a minha inércia, porque se ele passou um semestre apanhando, são 6 meses apanhando e você não fez nada, aí eu fui à escola, sim, mas o filho é seu. O filho não é da escola. O mesmo que o menino que bate paga, o teu paga. São 2 clientes brigando. A escola não quer perder nenhum dos dois. Então, é você que tem que entender que o seu filho é o seu foco. E se o seu filho não vai parar de sofrer, você vai pôr fim a esse sofrimento. Não batendo na criança que agride seu filho. Porque aí você comete um crime. Mas tirando o seu filho desse contexto de sofrimento. Muda ele de ambiente. Assim, eu não entendo a cabeça dos pais, gente. Ah, mas é ruim mudar de escola. Ruim pra você, né? Porque você vai ter que comprar novos livros, nova farda, gastar dinheiro. É sobre você, então, não é sobre o seu filho? Você não está se preocupando com o que seu filho está vivendo, né? Você já imaginou se cada pai de criança que morre de bullying pensasse assim? A gente tinha um monte de criança viva. O pai do menino que está sofrendo bullying, ele fica com raiva da escola. Ele tem que entender que o filho dele é dele.
E a ação não é sobre a escola. Uma vez você foi à escola, uma, duas vezes, não resolveu, você tira o seu filho de lá. A mesma coisa, tem um condomínio. Os meninos batem no teu filho sistematicamente. Já falou, já conversou, não vai resolver, você muda. Você tira o seu filho desse lugar. Agora, antes disso, vamos falar sobre prevenir? Porque quando chega a sofrer o bullying, é grave. Vamos falar como não sofrer o bullying. Vamos falar sobre como não sofrer? A culpa dos pais do menino que faz o bullying. E daí que a culpa é deles? Isso resolve o que com o teu filho? O pai do menino que faz bullying não toma atitude. Quem precisa tomar? Você vai esperar ele matar o teu filho? Existe a opção de você ensinar a criança a se defender. É sobre isso que eu quero falar agora. Então, assim, existem pesquisas amplas que constataram uma coisa bem curiosa no cenário americano, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que esse movimento imigratório é uma coisa muito grande, né? Então, tem muito asiático, tem indiano, tem latino e agora muçulmano. Então, assim, é uma miscelânea. Só que os Estados Unidos herdaram uma cultura individualista europeia, que é a cultura inglesa. Então, basicamente, a gente está falando de um país individualista, de um país centrado no eu, né? Um país que tem ali essa noção de distância, que não é tão caloroso, que não é receptivo, que não vê com bons olhos o movimento imigratório na maioria dos casos. Então, quando você leva o seu filho para uma cultura assim, você precisa entender que ele está sujeito a sofrer bullying, ponto. Então, parta desse princípio, meu filho vai sofrer bullying. Conte com isso. Se você vem de uma cultura latina e você insere o seu filho na Suécia, parta do princípio de que ele vai sofrer bullying. Não espere o bullying aparecer. Ele vai sofrer bullying. Como assim? A cultura latina, a forma como as pessoas conversam, se beijam, se pegam, se abraçam, é diferente de como os suecos fazem. No momento que você pega seu filho desse contexto latino e põe ele num contexto sueco, ele vai se comportar como latino num ambiente que não recebe bem essa cultura latina. Então, ele vai sofrer exclusão. Ponto. Parta daí. Pode ser que não aconteça, mas parta, espere o pior. Parta daí. Então, você é mãe que vai emigrar, entenda, seu filho vai ser excluído. Ponto. Parta daí. Fica mais fácil. Agora, como eu faço para trabalhar com o meu filho, montar no psicológico dele a noção de que ele vai sofrer bullying? Primeira coisa, ensinar ele a se defender com palavras e com o corpo. Por quê? Porque eles vão apanhar. Criança bate em criança, gente. Eu sou aqui diretora escolar e eu tô te falando. Crianças batem em crianças. Talvez você não se lembre, mas você já bateu, já apanhou, já viu alguém batendo e apanhando. É a vida. E quando ela é pequena, ela morde. Quando ela é pequena, ela belisca. Ela puxa o cabelo, ela empurra. Porque ela não tem controle inibitório. Não é nem que ela é má. Ela age instintivamente por impulso. Ela não controla seus impulsos. Quantas vezes a gente tá com o nosso filho de 2 anos, ele dá um tapa na nossa cara? Às vezes nem ele quis dar esse tapa. Controle inibitório é um problema para os pais, porque eles não sabem que os filhos são assim, eles acham que eles estão lidando com um adulto que premeditou aquilo. Então, a primeira coisa, você está tirando o seu filho do Maranhão, colocando o seu filho no Rio Grande do Sul, seu filho vai sofrer exclusão. De início, essa é a regra. Por quê, gente? Porque você está tirando o seu filho de uma cultura familiar e colocando ele numa outra cultura familiar geral. E sabe qual é o defeito das mães? É que elas esperam empatia. Porque a esquerda tem convencido todo mundo de que todo mundo é obrigado a ter empatia com todo mundo. A gente não é obrigado a ter empatia. A gente deveria ter empatia. Não é lei ter empatia. Empatia é algo muito instintivo e natural. Às vezes eu não tenho. E aí entra a minha capacidade de fingir a empatia porque eu preciso me adequar.
Isso a criança não consegue. A criança não consegue fingir empatia. Sabe quando você quer forçar que uma criança goste de uma pessoa e ela não gosta? Ela não consegue. Então, crianças que não têm empatia, geralmente isso está provado nas pesquisas científicas, que crianças de regiões como Estados Unidos, Europa, Norte, né, as nórdicas, elas são crianças que são fruto de uma visão de mundo individualista e fechada, emocionalmente contida. Então, quando eu chego lá, latina, falando alto, fazendo festa, rindo, dando gargalhada, isso para eles é uma violação da cultura local. E qual é a reação natural? Isso foi pesquisado em crianças. Em adultos também acontece, mas com criança é natural, acontece de fato. A criança se retrai e exclui aquele elemento diferente. Então, a lógica de funcionamento do cérebro infantil é essa. Ela não acolhe, ela exclui. Ah, Lorena, então tá vendo? Daí o fato que a gente precisa ensinar, porque se é natural para a criança excluir, é que às vezes a forma como a gente quer ensinar é artificial e não produz resultado. Então, existem escolas que adotam políticas anti-bullying, lá existe muito bullying. Por quê? Porque eu não posso forçar empatia em crianças muito pequenas. E é aí que entra aquela minha frase, nem toda mistura é benéfica. A educação, como Aristóteles previa, era excludente, não inclusiva. A convivência em sociedade é excludente, não inclusiva. Percebe? Então, é importante primeiro a gente entender, existem bases neurobiológicas da exclusão social. Existe um estudo de 2009 que mostrou que o cérebro humano processa a exclusão social em regiões como córtex cingulado anterior e ínsula anterior, que são áreas também associadas à dor física. E as crianças que percebem diferenças culturais, elas experimentam uma dor física da exclusão. Isso foi comprovado em 2009. É física a dor. Tem criança que se deprime com a exclusão. Por quê? Porque a área cerebral que capta a exclusão é uma área semelhante à área que processa a dor física. Tipo, bater a mão, bater o dedo, é a mesma área que processa a área da exclusão. Então, a criança que é imigrante ou que é diferente do bando no qual ela está sendo inserida, ela experimenta dor física ao ser inserida. E quando isso é forçosamente feito, a dor é maior. E a tendência dessa criança é retração. A tendência dela não é expansão, é retração. Ela guarda essa dor. Entendeu? Então, quando a gente tem culturas familiares distintas, a criança que é excluída, ela se torna sem força. É literalmente isso. Uma pessoa com dor, ela não tem força para nada. O processamento da dor no cérebro, ele inibe esse recrutamento de força. Eu tô ocupada com a dor. Então a criança não tem força para reagir. Então às vezes a mãe tá vendo a criança sofrer o bullying, ela diz, meu filho, tu tem que reagir. Ele não tem força. É literal. Porque ele está experimentando dor física. E aí, gente, entender isso faz toda a diferença. Porque aí você percebe que a criança não tem condição de reagir emocional. Ela não tem condição emocional. Existe condição artificial de reagir. E isso aí é ideal. Então, assim, a gente precisa ensinar as crianças a não apanhar. E precisa ensinar as crianças a responder quando alguém atacar a criação que você dá a ela. Então, a minha filha tem 2 anos, certo? É uma criança, assim, no seu auge de falta de inibição. Ela não tem tela. Quando alguém coloca a tela, ou quando ela pede para alguém colocar a tela, que alguém nega colocar, ela diz assim, mamãe não deixa, né? Mamãe não deixa. Ou seja, ela está sendo treinada para saber o que eu não permito.
Ela está sendo treinada para. Ela chora. Tanto é que, por exemplo, quando alguém dá um celular para ela para ver alguma coisa, que eu chego, ela começa a chorar. Ela me vê, ela começa a chorar. Por quê? Porque ela sabe que eu vou tirar. Como assim? Bom, a Alice está aqui, por exemplo, na escola, né? Aí alguém tá. Ela gosta muito de ver foto. Tá naquela fase que ela quer ver a foto dela pequenininha, né? Então ela quer ver as fotos dela pequenininha e alguém começa a mostrar. Aí cai num vídeo. Ah, um vídeo de você não sei o quê, um vídeo não sei o quê. E aí eu vou lá e tiro. Ela começa a chorar. Mas ela não briga comigo. Ela não vem em cima de mim dizendo, você tirou. Não, ela só chora. Porque ela está frustrada com a minha ação. Mas ela, com 2 anos, já entende que aquilo é proibido para ela. Tanto que quando eu tiro, ela não me questiona. Entendeu? Então, o controle inibitório não existe. Mas existe um trabalho de conscientização prévia que vai crescer, que vai amadurecer. E vai chegar uma hora, com 9, com 8, em que ela vai ter a consciência de dizer não, porque a mamãe falou que não é bom. Entendeu? Mas isso está calcado, gente, na confiança. Isso está calcado na segurança. Eu sou uma figura de segurança para ela. Muitas mães não são a figura principal de segurança dos filhos. Isso é um problema gravíssimo. Depois um dia a gente faz uma live sobre apego, né? A falta de noção de que você é uma figura de apego para o seu filho faz toda a diferença na criação. Né? E isso na adolescência rompe relações entre mães e filhos. Então é interessante você observar isso. E essa questão do bullying, ela nasce primeiro do choque. Não tem como evitar o choque. Por exemplo, você manda seu filho para a escola no começo do ano, você está mandando ele para um lugar em que você não sabe o que ele vai achar. Tem como evitar? Não tem. Mas quando ele volta da escola no primeiro dia, já dá para ter uma noção do que tem lá. E você se prepara para isso. Aí sim, você consegue mapear o que você tem ali. Então, tá dando para entender toda essa construção que foi feita para você entender que o problema não é o bullying em si, mas todo o contexto no qual ele se manifesta e a forma como ele é tratado por adultos. Principalmente a família, que é a que tem mais que se importar com a criança que sofre bullying. Não é a escola, não é a igreja. Quem tem que se importar é você, é o seu filho. Você foca nele primeiro. Tá dando para entender? Existe uma meta-análise de 2013 muito boa sobre diferença racial e étnica, que esse daí dá suporte para racismo. Ela constatou que crianças que pertencem a minorias raciais e culturais são mais propensas a serem alvo de bullying em contextos onde são minoria numérica e cultural. Aí a neurociência achou o estresse crônico por exclusão. E isso reforça o circuito límbico de medo, né? A criança vive em hipervigilância. Por quê? Porque foi ativado o sistema límbico dela, ela está em minoria. Sabe aquele bicho que está acuado por um bando? É a mesma coisa. Ela fica em hipervigilância. Isso tem consequências no desempenho escolar. Uma criança hipervigilante é uma criança que está sob estresse crônico. Uma criança que está com cortisol desregulado é uma criança que não consegue memorizar, uma criança que não consegue nada. E veja, uma criança com cortisol elevado, muitas vezes não dá nenhum sinal. Ela está caladinha. Toda a guerra está se processando no interno, principalmente se ela for uma melancólica, uma fleumática. Está tudo dentro. Ela não exporta isso. Então a mãe acha que a criança está normal. Mas por dentro tem a Terceira Guerra Mundial acontecendo. O cortisol da criança está ativo, desregulado. E a mãe começa a ver a criança sem conseguir fazer um monte de coisa e começa a investigar. Mas, meu Deus, não tem nada. Tem uma guerra acontecendo dentro dela, porque ela está com hipervigilância, ela está com cortisol elevado, ela está sob estresse crônico causado por exclusões, que na tua visão são mínimas, mas no ambiente e no imaginário dela são absurdamente grandes. Então, uma exclusão, gente, de minoria numérica, para nós, a gente trata com risos. Para os nossos filhos, isso é um fator de vida e morte, porque aquilo é tudo que eles têm. Aquela vidinha ali é a vidinha deles.
O que para nós é uma bobagem, para eles é a própria vida, entende? O senso das proporções para a criança é diferente do senso das proporções para o adulto. Uma criança excluída na sala de aula é uma criança que tem reações psíquicas e biofísicas semelhantes a um adulto que sofre no emprego. Entendeu? É a mesma proporção. Então, você precisa entender que às vezes a criança está excluída, você não identifica. E ela se torna hipervigilante. Aí ela pode manifestar isso como? Se ela for uma criança mais aberta, ela pode manifestar como falta de vontade de ir para a escola, ela pode manifestar isso como falta de vontade de participar de alguma coisa, ela pode manifestar isso, ela pode querer dormir mais, ela começa a se atrasar propositadamente, ela vai dando sinais que às vezes não são interpretados porque a mãe não observa o seu filho na correria. Mas ela sempre dá sinais. Isso é um prenúncio do bullying? É. A exclusão é o primeiro passo do bullying. Ninguém chega fazendo bullying. Ninguém chega batendo. Não, primeiro exclui, depois bate. Não é assim que todo animal na natureza age? Primeiro ele acua a presa, depois ele morde a presa. Observe o comportamento animal, que você vai ver que o bullying, como é um comportamento animal também, ele tem a mesma configuração. Então, quando você pega um vídeo da National Geographic e você vê uma leoa caçando um bando de veados, você vê que o bando deixa ele fica só. Depois que ele fica só é que a leoa bate. Então, o bullying sempre é assim. Ele sempre começa com a exclusão, que pode ser verbal, pode ser física. Tipo, excluir o menino fisicamente, não deixar uma cadeira para ele sentar, não deixar lugar para ele ficar, montar uma brincadeira de modo que não caiba ele ali. Isso é exclusão física. E a exclusão pode ser verbal. Sai daqui. A gente não quer você aqui. Você não é bem-vindo aqui. Verbal. Esses dois momentos de exclusão precedem o bullying. O bullying que eu digo físico, né? O bater, o machucar. Primeiro, o machucado é físico. O primeiro machucado é psíquico, depois ele é físico. Nunca é só físico. Então vai investigar. É que geralmente a gente só chega quando já é físico. Entendeu? Gente, criança exclui criança todos os dias. Eu vejo isso. Aqui a gente luta contra isso. É difícil. Entendeu? Agora vamos falar de videogame para encerrar essa live. Eu preciso ir ali. O videogame é um fator socializante entre meninos. Culturalmente falando, o videogame é um fator de empatia. Então, se eu jogo tal jogo e tu também joga, a gente tem alguma coisa para conversar. Então, isso gera afinidade, gera aproximação e empatia, tá? E o videogame, como é culturalmente estabelecido que todo menino joga, o menino que não joga é excluído, ponto. O menino que não joga, gente, é excluído, ponto. Isso é uma regra. É uma regra. Lorena, tem uma pesquisa de 2027 muito boa entre adolescentes que comprovou que o videogame é um dos principais espaços de socialização e não jogar significa exclusão de conversas, piadas internas e de reunião de times, por exemplo. Então, o videogame é um fator socializante para os meninos. Se você decidiu que o seu filho não vai jogar videogame, então você precisa saber disso e saber o que fazer quando o seu filho for excluído. Não é se ele for excluído, é quando ele for excluído. Porque ele será excluído. Ok? Isso é fato. Ok? Adolescentes com restrição de acesso a telas reportam mais sentimentos de isolamento, pois não compartilham memes, não entendem referências de jogos e vídeos virais, o que compromete sua integração em subgrupos de pares. Esse isolamento ativa circuitos de estresse social e aumenta o cortisol basal. Então, a exclusão é a lógica para crianças zero telas. Se você tomou a decisão de o seu filho não ser afetado pelas telas, você precisa agora tomar a decisão de como você pode minimizar os efeitos da exclusão gerada por essa sua decisão. Então, percebe como é difícil zerar a tela na nossa cultura? Tudo aponta para a gente não zerar.
Sabe aquela menina que já tem vida sexual, que se junta com outra que também já tem, aí tem uma virgem no meio delas? Na adolescência não havia isso, por exemplo. Eu fui uma adolescente virgem, então eu não conseguia acessar conversas de muitos grupos, porque todas elas já tinham tido relações sexuais, eu não tinha, e eu era excluída das conversas, da piada interna, né, do bullyingzinho interno, eu era excluída. Não é assim? Então a mesma coisa acontece hoje com crianças que não viram pornografia. Por quê? Porque a pornografia gera piadas internas, a pornografia gera comentários, a pornografia gera papo. Se o seu filho não teve acesso e não sabe ainda o que é uma relação sexual, ele não sabe o que é sexo, mesmo que seja desviado na pornografia, ele é excluído. Então, gente, entendam o que eu estou tentando trazer aqui para vocês, tentando te mostrar. Existem muitas, eu poderia ler aqui, sei lá, 10, 12 pesquisas científicas sobre isso. Está comprovado. Criança zero tela, criança zero videogame, criança que não vê pornografia é excluída quando ela está num convívio com crianças que têm isso liberado. Então, qual é a solução? Tentar juntar os meus filhos com famílias que fazem a mesma coisa que eu faço. Ponto. Se você ideologicamente quer que o seu filho passe pela adolescência sem pornografia, passe pela adolescência sem celular e passe pela adolescência sem videogame, você precisa juntar os seus filhos com pessoas que se pareçam com isso. Você precisa favorecer e ajudar o seu filho a se ligar a pessoas idem vel, idem nole, que querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Ou seja, você precisa ajudar o seu filho nessa tarefa de conseguir um grupo para ele. Sabe a mãe que faz homeschooling quando ela está no meio de mães que não fazem? É a mesma coisa, gente. Guardadas as devidas proporções, nós pertencemos a grupos. E é por isso que a gente precisa hoje tomar uma decisão. Acredito que essa live tenha sido muito providencial para muita gente que está precisando tomar uma decisão na vida dos filhos e na sua própria. No sentido de, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Ponto. E arcar com isso. Segurar o barulho. Ah, mas a gente é na mesma igreja. Gente, esquece isso. Esquece isso. A igreja está cheia de gente distinta. Achar amigos é difícil na igreja, fora da igreja. A igreja não é certeza de amizade, não é certeza de idem vel e idem nole, não. Não dá pra gente pertencer a dois mundos. Não dá pra eu ter um filho com celular irrestrito sendo amigo de uma criança que nem sabe mexer num celular. Não é óbvio isso? Ah, mas os meus filhos estão sozinhos. Eles não estão. Eles são amigos uns dos outros. 2, 3 filhos. São amigos entre si. Agora, você como adulta, você pode ajudar o seu filho nessa tarefa de encontrar amigos que possam ser amigos deles. Eu tô para fazer aqui um grande encontrão de famílias na cidade. Porque eu tenho gente aqui, gente, de todos os lugares. Eu tenho 200 mil seguidores. Gente de todo lugar. Eu tenho um monte de gente na Alemanha, um monte de gente na Inglaterra, um monte de gente em Portugal. Sabia? Eu não tenho só uma seguidora em cada lugar desse, eu tenho várias que estão bebendo da mesma fonte, né? Vamos ver se a gente consegue vocês se comunicarem. Tem gente de Foz do Iguaçu, tem gente de Maringá, tem gente de todo o Brasil. Eu digo isso porque a gente vê nos endereços, por exemplo, todo mundo. Tem gente da zona rural, tem gente de apartamento, tem gente de todo lugar. Eu vou criar um post aqui para ver se vocês se conectam, tá? Conversem nos comentários e se achem. Porque uma pessoa que me segue, que anda comigo aqui, provavelmente você tem visões parecidas de muita coisa. Fica mais fácil você ser próxima. Não digo amiga, mas ser próxima de alguém. Não é? Né? Então, se achem. Eu vou fazer um post daqui a pouco. Próximo post que eu fizer lá no feed, eu vou postar essa live, depois eu vou fazer um post. Ou no próprio post da live, podemos? No próprio post dessa live aqui, se achem nos comentários, coloquem de onde você é e vão procurando quem é de onde você é. Vai lá e vai no direct, conversa e tenta. Eu tenho várias pessoas que hoje não são amigas, mas são pessoas queridas com quem eu convivo
eventualmente, que eu achei e me acharam aqui na rede social. Por exemplo, em São Paulo, eu tenho muita gente de São Paulo que conversa comigo. Quando a gente vai para São Paulo, a gente está lá de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses. Eu me encontro, a gente janta, a gente sai para fazer algum programa. Por exemplo, agora já estou marcando com a Alexandra para a gente fazer um programa com as nossas filhas. A gente conversa por WhatsApp, a gente troca ideia, manda meme. A gente está ali, se precisa de ajuda, me pede ajuda, se eu preciso de ajuda, eu peço ajuda. Ou seja, uma pessoa que mora longe de mim, mas é uma pessoa que me achou com quem eu convivo. Dá para conviver porque a gente pensa parecido em muita coisa, certo? Então, eu vou salvar essa live e você vai, nos comentários dela, você vai colocar de onde você é e você vai procurar pessoas que são do mesmo lugar para ver se de repente não acha um amigo aí por onde você tá, né? A pessoa que tá aqui, que me segue, ela deve prestar para ser amigo, entendeu? Por quê, querido? Quem fica aqui depois de tudo que eu falo é porque realmente está disposta, né? Tá? Então eu vou encerrar, vou trabalhar ali mais um pouquinho e vocês se achem aí nos comentários dessa live, combinado, gente? Quero ver de onde vocês são e quem é amigo de quem, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.